Vamos começar. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu estou pedindo para vocês desativarem a câmera e o fone de vocês, por favor. Obrigado aí pela presença. Espero que vocês estejam ouvindo muito bem a gente. É mais um evento que a gente está trazendo para vocês nesse momento tão especial aí que todos nós estamos vivendo, né? O objetivo nosso de hoje é falar um pouquinho sobre a automação digital para acelerar os resultados, né? Dentro de uma aliança em parceria que a Nefac realizou com a ViaFlow. O intuito desse evento é, além de efetivamente mostrar um pouco dessa parceria, é tentar contribuir com o negócio de vocês, com a empresa de vocês, no sentido de otimizar um pouco os processos, de dar velocidade aos processos com o intuito de contribuir e ajudar em cima desse cenário que a gente está vivendo. A Nefac, ela tem essa preocupação e encaramos que dentro dos desafios que a entidade tem, ajudar na melhoria de processos das companhias é extremamente importante para um processo de redução de custos. Realizamos essa parceria com a ViaFlow, que já está presente na rede da Nefac já desde o ano passado, e o intuito disso é trazer um pouquinho hoje, na explicação da palestrante, a Dulce, alguns exemplos que a gente pode estar trazendo para a companhia de vocês, tá bom? Eu sou Boli Rosales, sou superintendente da Nefac, e assim como todos vocês, a gente tem se inventado, criando algumas formas e alguns mecanismos para poder dar continuidade às ações que a entidade tinha planejado este ano. Todos vocês, quem acompanha a Nefac, quem sabe um pouco da Nefac, sabe que justamente nesse mês de maio a gente estaria realizando o nosso Congresso Nacional. Um congresso que ele já tem uma longa história, temos 22 anos, teoricamente, de congresso. Ele sempre foi rotativo e presencial, mas nesse momento a gente está transformando ele para ser 100% digital. Vamos estar levando os temas que já tinham sido definidos no sentido do congresso, olhando muito forte essa questão de transformação digital e os impactos que essa transformação digital estão ocasionando nas empresas. Então, teremos a abertura no dia 25, agora de maio, com Carlos Júlio, falando um pouquinho do cenário de Reinventando Você. O evento sempre vai ser com transmissão inscrita, na verdade, a gente não faz com link público, os nossos links são sempre em cima de inscrições, então peço para vocês que tenham interesse em se inscrever no site da Nefac. Temos vagas limitadas, né, para poder ter esse evento em âmbito nacional com transmissão. E no dia 22, o Carlos Júlio. No dia 26, a gente vai falar um pouquinho sobre capital humano e todos os desafios que estão acontecendo em cima desse cenário, com a participação da ABRH, da KPMG e diretores da Nefac. No dia 29, a gente está falando sobre os desafios do profissional da contabilidade e os problemas éticos na era digital, também com a ajuda e a colaboração do pessoal da FIPECAF e alguns diretores da Nefac. Tenho certeza que esse evento vai estar trazendo diversos conteúdos, uma riqueza grande em cima disso, e vocês vão poder participar dos 3 dias ou dos dias que vocês consigam efetivamente participar, tá bom? As inscrições já estão abertas dentro do nosso site. Quero colocar também um pouco para vocês as ações que a gente tem realizado nesse momento, e eu vou passar um vídeo de 1 minuto aí, só para vocês se enterarem algumas coisas que a Nefac tem realizado nesse momento em si, tá?
gente, Dulce, você está aí? Dulce, minha amiga, bom dia, como é que você está? Está me ouvindo bem, Dulce? Estou ótima, tomando um chazinho aqui. Bom dia para todo mundo. Muito bom, Dulce. A Dulce, bom, eu vou deixar agora vocês com a Dulce é a nossa parceira, ela vai estar mostrando um pouco das soluções. E por uma questão de ordem, a gente está deixando a câmera e o microfone de vocês sempre desativados. Vocês podem perguntar via chat, essas perguntas a Dulce vai estar olhando, eu também vou estar acompanhando. As perguntas que a gente conseguir responder na hora, a gente vai responder, senão no final dessa demonstração da Dulce, a gente vai estar abrindo também para perguntas em si. Tá bom, gente? Então, Dulce, agora é com você. Estou dando stop aqui para você compartilhar aí tua tela, tá bom? Tá bom, vou compartilhar minha tela aqui. Tudo comigo agora. Vamos lá. Só me fala, Boli, se já estiver vendo a minha tela. Perfeito, tá, já tá. Vou pôr no modo apresentação e vou Perfeito. deixar a janelinha do chat aqui do ladinho para ir acompanhando eventuais perguntas que tiverem, tá? Mas qualquer coisa, Boli, vai me ajudando a acompanhar as perguntas aí. Fica tranquilo. Pessoal, espero que estejam me ouvindo bem. Bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade com a ANEFAC de a gente poder estar conversando sobre as nossas contribuições para o dia a dia das empresas. Eu costumo dizer que a gente acreditar no propósito que a gente trabalha faz toda a diferença, né, para o nosso dia a dia. Hoje se fala muito disso, né, de um propósito, e eu acho que esse propósito que a ANEFAC com a ViaFlow constituíram juntas para essa parceria, que é trazer a tecnologia para dentro das empresas, ajudando a humanizar as relações, né? E com isso trazer crescimento mais exponencial e acelerar os resultados para as empresas, acho que isso faz muito sentido, principalmente no momento que a gente está passando, onde as empresas tiveram um mega desafio de colocar todo mundo trabalhando home office, né? Não parar as operações. Acho que a tecnologia teve um papel aí fundamental para ajudar nisso, mas a gente ainda vê que isso é uma curva, uma jornada, e as empresas ainda estão descobrindo como elas podem fazer melhor essa experiência digital, né? Eu queria começar o nosso bate-papo com um pensamento positivo, um mindset sempre positivo, acho que de gratidão. A gente sabe que nem todos estão tendo a chance de trabalhar home office, né? Então, eu acho que esse sentimento da gente poder estar em casa, da gente poder se preservar, de poder ter a chance de preservar as famílias, acho que isso também é um pensamento que a gente precisa estar sempre tendo um sentimento de gratidão por isso, né? E com isso, vamos começar aqui falando um pouquinho, antes de entrar efetivamente para falar de tecnologia e de solução e de automação, eu queria trazer um pouquinho para a gente pôr dentro do contexto das nossas contribuições, qual é o contexto Brasil que a gente vive quando a gente olha para esse mundo que envolve as questões contábeis, fiscais, tributárias, que são questões que acabam tocando e afetando as áreas da empresa como um todo, né? Eu costumo dizer, eu tenho vários amigos, eu venho de uma jornada de 15 anos atuando com solução fiscal tributária, então tenho vários amigos que eu construí ao longo dessa jornada que trabalham nessa área, contadores, gerentes fiscais, contábeis, controllers, né? Eu costumo dizer que quem atua nessa área realmente são verdadeiros heróis, né? Porque é uma área em constante evolução, a legislação não dá trégua, né? Muda constantemente, e inclusive a tecnologia também, eu costumo dizer que já tem um conceito de tecnologia tributária aliada a isso, também vem passando por uma evolução grande, junto com os projetos governamentais que o governo começou a fazer desde lá de 2005, 2007, com o advento da nota fiscal eletrônica, com a instituição do programa SPED, né, para o Brasil como um todo, e realmente o Brasil ele é um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? Quando a gente vê aqui essas estatísticas, poxa, são números impressionantes, mais de 88 tipos de tributos, mais de 2.000 tipos de declarações, 250 tipos de documentos que são solicitados pelos órgãos reguladores, né? 47 novos atos legais publicados por dia.
Olha, isso é claro que nem todas essas novas legislações afetam 100% das empresas simultaneamente, mas isso representa um volume de trabalho, uma dedicação para as empresas muito grande. E nessa estatística, a média diz que as empresas brasileiras gastam 2.600 horas por ano para declarar os seus impostos, os seus reportes contra a média mundial, que é de 325 horas. Então, é nítido a gente perceber qual é o nível de trabalho que o Brasil tem para poder prover e organizar todas as suas informações. A Receita Federal, dentro desse processo de modernização tributária, hoje ela tem um sistema de acompanhamento da arrecadação, que é um dos mais avançados do mundo, e ela consegue exatamente saber sobre a precisão e a assertividade, a correção dos impostos que estão sendo prestados. Né? O SPED, o programa SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele trouxe isso, ele deixou o fisco muito mais, com conhecimento muito mais par e passo das operações do contribuinte, quase que real time, né? Com as informações, com a prestação das informações. E um outro número que eu acho bem interessante que eu trouxe aqui para essa estatística é que 90% das empresas no Brasil têm algum tipo de pendência com o fisco. E aí, não me entendam mal, eu não quero dizer que as empresas estão fazendo com intenção de fraudar a receita, mas a gente vive um sistema muito complexo. Né? E muitas vezes, por falta de ter tempo hábil de verificar todas as informações, de trabalhar isso com a qualidade devida, as empresas acabam correndo para entregar os seus reportes nas datas e não conseguem trabalhar nesse cruzamento de informações ou trabalhar na qualidade, na integridade dos dados que vão ser enviados e, considerando esse contexto super complexo, acabam realmente incorrendo em dados que podem não estar exatamente do ponto de vista tão coerentes quanto o governo, os órgãos reguladores esperam, né? Qualquer semelhança aqui com essas imagens é mera coincidência, né? Quem atua nessas áreas contábil, financeira, fiscal, quem não se viu uma vez na vida, pelo menos nessas situações, né? Recebendo pilhas de documentos para avaliar, para conferir, para validar, ou passando horas até tarde tentando achar um desvio no número de relatórios, encontrar uma diferença, pedindo aquela pizza da madrugada para trabalhar no fechamento até tarde, né? Quantos que eu já vi também, amigos conhecidos, que deixaram de viajar com as famílias em período de feriado ou de final de semana, porque tinham que ficar dedicados às rotinas de fechamento, né? Então, isso é um cenário muito comum para quem está nessas áreas de negócio, né? São muitas obrigações fiscais para serem atendidas, cada esfera de governo federal, cada estado, cada município, aí a gente está falando de mais de 5.000 municípios no Brasil, cada esfera governamental regula os seus reportes, as suas obrigações fiscais, os tributos. Em função do segmento que a empresa atua, ela também tem os seus reportes específicos, né? Tem reportes específicos para quem é de comunicação, de varejo, enfim, tem uma variedade muito grande de obrigações fiscais. E ainda é uma área que tem muita atividade manual, muita atividade com planilha, muita conferência de documentos, né? E os prazos são sempre curtos, não só nos fechamentos de mês, mas, por exemplo, as intimações também, quando chegam os autos de fiscalização, os prazos em média são 10 ou 20 dias, né, para serem trabalhados. Mas a gente pode pedir prorrogação, Lúcia, a gente pode, mas quanto mais prorrogações você pede, mais você chama a atenção do fisco para dentro da sua empresa. Isso revela para o fisco que a sua empresa ela não está com uma gestão tão sintonizada com aquilo que ele está esperando, porque a expectativa do fisco é que se ele te deu 20 dias, você entregue dentro dos 20 dias, o prazo regulamentar oficial, né? E aí, como eu comentei antes, o que eu vejo, muitas empresas estão correndo para entregar todas as obrigações fiscais, os relatórios dentro dos prazos oficiais, mas não consegue dedicar tempo para analisar aquele número. O que está acontecendo nesse número? Isso está batendo? Eu consegui fazer 100% da comparação de todo o meu financeiro, do contas a pagar e a receber com a minha contabilidade, de toda a movimentação do meu estoque e inventário com o que está registrado na minha contabilidade? Nem sempre as empresas conseguem fazer essas rotinas todo mês. E aí você acaba fazendo o quê?
gerando uma exposição fiscal desnecessária, né, com informações que você está prestando. E a gente sabe que o dia a dia é sempre muito concorrido, são muitas demandas simultâneas que as empresas têm que tratar, e isso vai realmente agravando esse cenário de dificuldades. Todo esse contexto faz com que as empresas, com isso, tenham que ser muito mais proativas, assertivas e busquem soluções que possam ajudar nessa agilidade, nessa eficiência operacional. Porque o fisco do lado dele, os órgãos reguladores também estão se aperfeiçoando nisso, né? A gente tem visto essa curva. E as empresas também precisam acompanhar, precisam discutir um plano. Então, pensem aí se dentro das suas empresas isso já está acontecendo. Se há um plano de uma estratégia de tecnologia tributária, você já estabeleceu os seus acordos, as suas iniciativas com a área de tecnologia, precisam trabalhar juntas nisso. Precisam discutir as prioridades. Onde estão os processos que geram maior risco para as empresas, né? E trazer com isso ações que sejam menos reativas. Eu acho que, como um todo, as empresas já vêm nessa mudança de cultura, né? De não esperar só a fiscalização bater na porta para ela corrigir os dados, mas isso ainda precisa se intensificar, precisa ser melhor, precisa ter ações mais proativas nesse sentido, para que você consiga melhorar o dia a dia operacional, consiga realmente ter uma gestão melhor dos riscos e dos números envolvidos em toda essa operação. Tá? E aí, até em função também do contexto que a gente está vivendo, né? Essa resposta digital, essas estratégias digitais, elas já vinham no radar das empresas, mas eu acho que agora é uma questão de prioridade. Ela não é uma nova estratégia, mas ela se tornou essencial, né? Nesse momento que as empresas se viram tendo que trabalhar 100% de home office, manter a continuidade do negócio, continuar atendendo os clientes. Muitas empresas tiveram picos, né, de chamados, de atendimento, de suporte ao cliente. Quando você pensa em estratégias que podem automatizar e aumentar a sua linha de frente, aumentar a capacidade, aumentar a produtividade do time, porque hoje o que nós vamos falar está muito ligado com o aumento de produtividade, você dá muito mais musculatura e capacidade para a empresa responder a essas situações de crise que acontecem e que não necessariamente só nesse momento que a gente está vivendo, mas que eventualmente em todos os negócios passam por esses picos de demanda, né? Bom, até aqui, Boli, eu acabei, o meu chat não abriu aqui, deixa eu ver, não sei se tem alguma pergunta aí importante. Não, pode continuar, Pode continuar? Pode. Tá bom. Bom, espero que tudo isso esteja fazendo sentido. Fiz essa primeira parte mais para a gente entender um pouquinho do contexto, colocar todo mundo na mesma página. E aí agora vamos para o conceito da automação digital, que é o que nós estamos levando e intensificando esse conceito dentro das empresas, tá? Em primeiro lugar, não sei se essa minha janelinha aqui está atrapalhando, vou mudar ela para cá. O que nós estamos falando hoje especialmente, né? Tem muitas capacidades tecnológicas que podem ajudar nessa automação, mas hoje, em especial na nossa conversa, eu quero trazer para vocês um conceito que é o conceito do software robô, ou RPA, o nome técnico, Robotic Process Automation, como é chamado. Basicamente, a gente está falando de uma capacidade de reproduzir um humano na máquina, né? Então, ele é utilizado para reproduzir tarefas de alto volume, tarefas repetitivas, aquelas tarefas que são chatas de fazer, que ninguém gosta de fazer, né? E dedicar isso para que um robô faça essa automação. E quando eu coloquei aqui que é diferente da automação tradicional em TI, por quê? Porque há muitos anos a área de TI fala, mas eu já faço robô há muito tempo eu gero um script lá que fica rodando na máquina e que fica executando uma tarefa.
A diferença do RPA é que o RPA ele navega pela porta da frente, ele usa um sistema que ele independe de integração, ele não depende daquelas interfaces pela porta dos fundos com sistemas, ele não usa web service, banco a banco, APIs, ele navega pela porta da frente como se ele fosse um usuário. E a gente não precisa construir automação via script, linha a linha de código, porque dentro de uma plataforma de RPA, você imagina que já é um robozinho pronto em branco, com pernas e bracinhos, e a gente ensina esse robô a cumprir diferentes tarefas, né? A construção da automação no robô é muito mais rápida e ágil do que os conceitos tradicionais de automação em TI, tá? A gente vai aprofundando um pouco aqui esses conceitos agora. O que eu queria comentar também com vocês é essa tendência que foi apontada pelo Gartner. O Gartner é uma baita instituição que traz para a gente uma série de tendências importantes. E aqui o Gartner ele apontou as 10 principais tendências de TI para 2020, e a primeira delas, só que eu queria destacar para vocês, que é o conceito da hiperautomação, ou hyperautomation, como o Gartner chama em inglês, né? O que é o conceito do hyperautomation? É aliar a automação de tarefas de robôs com automação de processos, com o conceito do workflow, do BPM, isso tudo apoiado com inteligência artificial para aumentar a experiência de automação das empresas e dar para as empresas muito mais agilidade, crescimento, escalabilidade para as suas tarefas. Então, o que nós estamos conversando hoje está super up to date com as tendências, tá? Isso que eu queria que vocês também estivessem conectados com isso. E aí, com isso, a gente traz esse conceito do trabalhador digital. O que é o conceito do trabalhador digital que ViaFlow e a NEFAC estão aqui promovendo e trazendo mais detalhes para vocês? É exatamente reproduzir habilidades humanas com capacidades técnicas. Então, colocar capacidades técnicas para reproduzir atividades repetitivas, para reconhecer documentos, imagens, tomar decisões até baseadas em regras. Todas essas habilidades a gente pode ir ensinando os robôs e pode ir incrementando capacidades técnicas para a gente ir trazendo uma experiência e uma mudança diferente no nosso dia a dia de trabalho. E para exemplificar um pouco desse conceito do trabalhador digital, eu vou contar para vocês uma historinha, eu gosto de contar história. Uma historinha bem pequena, 3 capítulos, da Lisa. Quem que é a Lisa? A Lisa, ela é uma gerente de um grande banco e ela cumpre essas atividades. Deixa eu pegar o meu laser point aqui, para eu ir acompanhando com vocês. Ela cumpre essas atividades que vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Tá? Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, né? Quem aqui não tem que fazer reunião com o cliente, confeccionar relatórios, solucionar problemas, imputar dados em sistemas, todas essas atividades são o dia a dia da Lisa, tá? Mas quando a gente analisa num gráfico, como é que a Lisa está dedicando o tempo dela para essas atividades, a gente percebe que a maior parte das atividades onde a Lisa está consumindo o seu tempo são atividades que têm alto potencial de automação, que são aquelas atividades mais que podem ser automatizadas, que são mais repetitivas, né? Então, confecção de relatórios, entrada de dados de sistemas, gerenciar aprovações, os fluxos de aprovações que a gente pode automatizar com workflow, né? E aquelas atividades que têm mais valor agregado para a companhia, que é encontrar novos clientes e reuniões com clientes, e que são atividades que a gente não pode automatizar, a Lisa está conseguindo dedicar pouco tempo. Pensem o seguinte, eu vou fazer meu perfil lá no LinkedIn, que atividades podem ter destaque lá? Né? Eu sou uma profissional muito boa de confeccionar relatórios. Não, isso ninguém quer ser. A gente quer ser o que é reconhecido pelas grandes conquistas que a gente trouxe para a empresa. Poxa, eu trouxe um cliente importante, fiz uma venda relevante, né? Eu contribuí com uma análise de um número importante. Então, essas são as atividades, essa é a transformação no trabalho que a gente precisa promover. Então, quando a gente observa agora nesse outro gráfico, o que acontece com as atividades da Lisa quando a gente vai incrementando capacidades técnicas, você percebe o seguinte, ela consegue liberar tempo dela das atividades mais operacionais e ela consegue agora dedicar mais tempo para aquelas atividades que são mais relevantes e de maior valor agregado para a empresa.
Esse é o conceito do trabalhador digital, é essa mudança. Por que que a gente explica essa historinha da Lisa? Porque a gente pensa que estamos nesse século XXI e que a tecnologia, né, já está aí em todos os lugares, mas quando a gente começa a falar de mudança no trabalho e de mudança das atividades que a gente cumpre tradicionalmente, ainda tem um pouco de medo, de receio das pessoas com a tecnologia. Isso ainda existe. E a gente precisa mostrar para as pessoas que não precisa ter medo dessa mudança, né? Mas que o trabalho ele vai se transformar. Deixa-se de cumprir aquela atividade rotineira, mais repetitiva, aquela atividade maçante, chata, e vamos usar os humanos em atividades mais interessantes, mais criativas, que eles possam ser melhor aproveitados, onde a gente realmente foi feito para isso, né? Essa é a principal ideia. E aí, pessoal, para ajudar as empresas nisso, a ViaFlow lançou sua família de robôs. A sua família de robôs foi batizada de Zillion RPA. Zillion exatamente por ser um nome sonoro, arremeter que pode fazer um zilhão de coisas rapidamente, né? E hoje o Zillion ele vem cumprindo uma série de tarefas. Tarefas de que tipo, Dulce? Todo esse tipo de tarefas que estão listadas aqui e que existem em qualquer segmento de qualquer empresa em algum momento, né? Então, manutenção de planilhas, copiar dados entre uma planilha e outra, imputar dados em sistemas, ficar monitorando e-mails e capturar um arquivo PDF, abrir aquele arquivo, pegar uma informação, colocar dentro de um outro relatório, dentro de um sistema, ficar buscando dados em sites externos, fazer pesquisa no Serasa, na Receita Federal, no Sintegra, buscar informações e alimentar informações para dentro da empresa. Todo esse tipo de atividade que geralmente gera baixa produtividade, muitas horas extras, né? E que é sujeito a erros, porque são atividades manuais, esse tipo de atividades são atividades muito elegíveis para robotização e para automação, tá? Vou mostrar para vocês alguns casos de uso, de alguns exemplos do que o Zillion já vem fazendo. Agora eu vou mostrar alguns vídeos, tá? Antes de eu entrar aqui nos vídeos, alguma pergunta, algum comentário? Boli, tá tudo bem aí no nosso chat de perguntas? Vou abrir alguns vídeos por aqui. Pode continuar, Dulce, tá tudo normal, tá bom? Tá bom. Só vou porque eu ligo a quinta marcha aqui, vou que vou. Vamos lá. Vou começar mostrando para vocês um exemplo de... Deixa eu só pôr na tela aqui, vou dar um pause e só vou comentar o que a gente vai ver. Esse é um vídeo de uma criação de uma ordem de vendas no SAP. Tá? Qual é a habilidade que eu quero mostrar para vocês aqui? O robô aqui, ele vai ler dados de uma planilha Excel, ele vai capturar esses dados, ele vai criar um cadastro dentro do RP. Aqui é ordem de vendas dentro do SAP, mas poderia ser qualquer outro tipo de cadastro nessa linha, tá? Esse é só um exemplo da habilidade que a gente pode ter com o robô. Imagina que uma empresa tem vários pontos de vendas, as pessoas lançam os dados da ordem de vendas em uma planilha padrão, e alguém em algum momento capturava essas informações e digitava no sistema. Então, foi essa automação que foi feita com o robô, tá? Aqui, a partir do momento que entrar na tela aqui, ó, no rodapé à direita dessa janelinha preta, isso aqui já é o robô atuando. Então, tudo que a gente está vendo na tela é o robô que está fazendo, tá? Ele abriu o Excel que tem os dados das vendas, está fazendo ali a transação de login no SAP. E aí ele vai capturar os dados ali da ordem de vendas, ó, acessou a transação de criação da Sales Order, e aí ele vai criando a ordem de vendas para cada linha. Para cada ordem criada, ele captura o número e grava na planilha, para ele manter a paridade, tá? E assim ele vai fazendo linha a linha para os dados que estão na planilha. Gente, a estatística diz que um robô digita 72 vezes mais rápido que um humano. E que nós, humanos, deletamos até 60% de tudo que a gente digita. A gente usa o backspace de montão, né? Então, só por isso a gente tem um baita ganho de produtividade também, né? E aqui a gente vai vendo ele fazer essa criação
das outras ordens de vendas que estão aí nessa planilha de testes inicial para vocês assistirem, tá? Não sei se todos já tinham tido a oportunidade de ver uma operação assim, e muitas vezes nem todos às vezes viram, então acho que é bem bacana a gente exemplificar na prática aí os exemplos de quais são as oportunidades que a gente tem com o robô, né? Eu vou mostrar um outro caso também, Oi, Dulce. que é uma conciliação. Oi, pois não. Tem uma pergunta aqui que eles estão ouvindo? perguntando. Tá, você está me ouvindo? O pessoal está perguntando. Estou ouvindo, Dulce, pode falar, só deixei o próximo vídeo no ponto. Estão perguntando, na média, mais ou menos quanto tempo demora para poder criar uma automatização desse sentido que você mostrou. Tá, boa pergunta e obrigado por quem fez a pergunta aí. A automação com robôs, como eu comentei antes, que ela é uma plataforma que já tem toda uma inteligência para a construção do robô, que já é um robozinho em branco e que a gente ensina as tarefas, geralmente o prazo de construção de uma automação dentro do RPA é relativamente curta, diferente das automações tradicionais, tá? E aí eu vou dar uma resposta aqui que todo consultor gosta de dar, que é depende, né? Depende do processo, depende da tarefa que a gente vai automatizar para esse tempo. O que eu posso dizer para vocês como uma referência, mais ou menos, que em média, com 2 a 3 semanas, a gente já consegue ter no ar um robô simples assim como esse funcionando, tá? Como eu falei, tudo depende do processo, da complexidade, da quantidade de sistemas, das interações e tudo mais, mas para uma automação simples, com 2 a 3 semanas esse robô já está no ar. Em geral, os tempos realmente são mais curtos que uma automação tradicional, porque a plataforma de robô ela já vem com uma série de funções pré-prontas em que você consegue arrastar e montar a sua automação, tá? Inclusive para o mundo SAP existe uma série de funções também já pré-configuradas, tá? Beleza? Podemos ver o próximo? Ok. Aqui nesse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de uma... Beleza. Aqui é um exemplo de uma conciliação contábil fiscal, onde a gente vai comparar o movimento do contas a pagar e a receber, então as notas fiscais lançadas no financeiro, com o registro na contabilidade do livro razão. Aqui a gente já vai ver essa conciliação sendo feita, é um exemplo de um outro cliente, que aqui ele usa TOTUS, né? E por que eu também estou mostrando com sistemas diferentes? Exatamente para quebrar aquele paradigma assim, Dulce, mas isso integra com o meu sistema? O robô, ele usa qualquer sistema, como eu disse, pela porta da frente, como fosse um usuário. Então, qualquer sistema que você tenha na sua empresa, é possível da gente criar essa automação e gerar essa experiência, tá bom? Vou dar o play aqui, então. Aqui ele vai fazer a execução, começou o login no TOTUS, né? Começa por aí. Vai fazer o trabalho como fosse o trabalho normal de um usuário, tá? Nesse primeiro momento ele vai gerar o livro razão da contabilidade e depois vai gerar o livro do financeiro e ao final a gente vai ver ele fazendo a comparação das duas planilhas. O que eu quero mostrar com esse vídeo para vocês? Enquanto ele vai gerando os parâmetros e vai gerar os relatórios, eu vou explicando. O que a gente quer mostrar? A habilidade do robô em analisar e comparar planilhas, tá? É um outro ponto. Aqui é um exemplo, vamos dizer assim, relativamente simples, porque ele vai verificar os lançamentos de um lado e de outro, né? Mas... a gente, por exemplo, quando a gente pensa em conciliação de impostos, que tem inclusive regras de cálculo, tudo isso o robô pode fazer, né? Dulce, mas o robô é como uma macro de Excel? Ele é muito mais que uma macro de Excel, porque ele não fica só no ambiente do Excel, né? Ele interage com outros sistemas, com sites da internet, com diferentes plataformas, né? Ele pode ler imagens OCR, fazer leitura de PDFs, né? Tudo isso é possível a gente resolver com robôs, tá? Ele já gerou o primeiro relatório, o diário lá já está pronto. Agora ele está entrando nos parâmetros da geração do contas a pagar. E aí, quando ele tiver com os 2 relatórios prontos, vamos ver o que ele vai encontrar de desvios. Esse vídeo aqui é um exemplo com dados reais
parte de uma apuração do nosso cliente, então a gente ocultou alguns nomes aqui, por isso que vocês não veem todos os dados do cliente, tá? Vamos lá, ele está concluindo aí a geração do relatório do contas a pagar, está salvando as planilhas. Escolhe, faz toda a rotina como usuário, né? O local, que é formato planilha, onde vai gravar, o nome do arquivo. E nesse caso, o nosso cliente pediu para que as divergências fossem escritas, olha, pelo robô, ao final de uma das planilhas. Então, é isso que a gente está vendo ele fazer agora. Vou dar um pause aqui e voltar, que é tão rapidinho. Volto aqui um pouquinho só para a gente ver os gaps. O que ele encontrou aqui? Encontrou notas fiscais que estavam no razão e não estavam no contas a pagar. Geralmente a gente espera o contrário, né? Pelo menos esqueceu de lançar na contabilidade, né? Mas aqui tinham notas, vida real aqui, tinham notas que estavam na contabilidade, mas por algum motivo não estavam lançadas lá no contas a pagar. E aí o que mudou no dia a dia desse nosso cliente? Ele fazia esse fechamento, tentava fazer isso 1, 2 vezes no mês, hoje ele consegue fazer diariamente, vai acumulando, né? O período aí do mês, vai acumulando dia a dia, vai fazendo essa conciliação, e aí ele já consegue identificando os gaps diariamente, e com isso ele tem uma rotina de fechamento depois no final do mês muito mais agilizada, porque ele já veio tratando esses gaps que ele encontrou ao longo do período, tá? Basicamente é isso. Vou mostrar um outro exemplo para vocês, que também é uma outra pergunta que me fazem. Mas, Dulce, deixa eu só arrastar essa janelinha aqui. Dá para a gente, quando a gente pensa em fazer consultas na internet, se a gente tiver que consultar sites que tem aquele CAPTCHA, quebra de CAPTCHA, né? Dá para a gente fazer também, tá? Com essa tecnologia do robô, é possível a gente quebrar todos os tipos de CAPTCHA, CAPTCHA, ReCAPTCHA, FunCAPTCHA, tá? Aqui a gente vai ver uma consulta de um CNPJ na Receita Federal. O robô, ele tem 2 CNPJs de teste, esse é o painel de controle do robô. Então, aqui ele vai clicar ali no play, na execução. O robô abriu o site da Receita e aqui tentando obter a chave para submeter a página. Então, ele fica uns segundinhos para quebrar o CAPTCHA, e assim que ele quebrar o CAPTCHA, a gente vai ver ele digitando ali o CNPJ e trazendo a consulta do cartão do CNPJ na tela. Não é uma crise de personalidade do robô, né? Vai clicar ali, não sou robô, sei do robô. E também é importante comentar que, neste caso, não há nenhuma quebra de compliance, porque o objetivo do CAPTCHA, ele já está fazendo a consulta, tá? Agora, eu já vou explicar o objetivo só para concluir aqui. Gente, o robô ele poderia fazer um OCR nessa tela, ler os dados e, de repente, falar, eu quero capturar aqui a situação cadastral dessa empresa e colocá-la dentro do meu sistema. Eu quero capturar os dados de cadastro e quero atualizar o meu CRM lá desse cliente ou do meu prestador, enfim. Você poderia continuar. A gente só fez o trechinho da quebra e da consulta para exemplificar também a quebra do CAPTCHA, tá? E aí, voltando na questão do compliance, o objetivo do CAPTCHA, quando foi instituído, principalmente pelos órgãos aí governamentais, era impedir acessos massivos ao site, né? E aqui o robô, como ele simula o humano, ele faz a consulta 1 a 1. Então, ele já está fazendo a consulta do segundo CNPJ. Então, isso não configura nenhuma quebra de compliance, porque ele está fazendo a consulta ao site como é esperado, tá? Ô, Dulce, E aqui, você fala assim, Dulce, oi, pois não. Tem uma pergunta, Pode falar. posso interromper? Pode, por favor, Boli. Eles estão falando com todo respeito, é o Carlos que está falando, com todo respeito, por favor, me dá uma ideia se essa solução também existe para aluguel, pois ele acredita que talvez pôr um robô é muito caro. Ótima pergunta. Tá, geralmente existe um pouco, eu vou dizer já logo de cara, desse mito de que por ser uma tecnologia nova, ela é cara, né? Mas posso te dizer com toda segurança que não é, tem um custo-benefício super acessível, tá?
Inclusive, para toda a rede de relacionamentos, a Nefac, já vou antecipar um pouco do que a gente ia falar no final, mas já vou dizer agora, que eu acho que é importante. Para toda a rede de relacionamentos a Nefac, a gente tem uma condição, uma oferta para você adquirir um robô super especial. E o robô você pode adquirir e a modalidade dele é como fosse um aluguel de software, tá? Que foi exatamente a pergunta, né? Então, você paga por ele mensalmente ou anualmente, isso a gente pode acordar, né? Mas você paga numa modalidade de aluguel de software. E quando você pensa em ter um robô dentro de casa, o que a gente fala que é um robô, né? É um workforce 24/7, 365 dias do ano. Então, é uma força de trabalho continuamente 24/7, né? E que você pode ir empenhando tarefas nesse workforce. E quando você enche esse buffer, enche essa capacidade do 24/7, isso representa as atividades manuais de até 5 pessoas com redução ainda de 30% do tempo, né? Então, quando a gente olha para esse custo-benefício, né, que você tem com o robô versus o investimento que você tem, isso se paga muito rapidamente e rapidamente você começa a ter todos os savings ligados a isso. Savings de produtividade, savings de segurança, qual o risco que você tem com uma tarefa que de repente aconteceu um erro manual, né? Você tem muitas formas. São diferentes critérios para você ter o ROI, o retorno desse investimento. A produtividade é um deles, porque você já tem um baita ganho. Você tem o ganho de segurança, de acuracidade do dado. Você tem a redução de riscos. Então, você tem muitos ganhos que você pode facilmente reverter para esse seu investimento. Tudo bem? Perfeito, perfeito. E estão perguntando também, só aproveitando o mesmo comentário, se ele é personalizado. Tá. Sim, sim. Para cada cliente, até já vou aproveitar aqui e colocar essa referência aqui na tela. Para cada cliente, a gente personaliza o seu processo. Então, por exemplo, hoje o Zillion já cumpre uma série de atividades de conciliação. Mostrei uma ali para vocês, que era aquela de cliente movimento do cliente fornecedor. Mas hoje o Zillion já faz de CMSPI, de PIS e COFINS, de estoque, de notas fiscais de entrada. Mas se eu faço o meu processo de conciliação, tem uma particularidade X, ou o meu sistema é diferente daquele que você mostrou. A gente vai aproveitar a inteligência de conciliação que o Zillion já tem do processo e a gente vai replicar isso e adaptar para o seu cenário. Então, sim, todos os processos no Zillion, eles são personalizados um a um, cliente a cliente, para o seu sistema e para a sua rotina, tá? E aí, continuando nisso, isso aqui que a gente chama, que são exatamente nessa linha, os aceleradores, né? Hoje, fora as atividades de conciliação que eu passei antes, hoje o Zillion faz uma série de rotinas que estão ligadas a áreas diferentes. Por exemplo, na parte de documentos fiscais eletrônicos, o Zillion já está fazendo consulta do status do conhecimento de transporte eletrônico no Portal Nacional. Qual que é a relevância disso? Teve cliente que falou, poxa, muitas vezes eu estou fazendo toda a logística do material, fazendo o pagamento do CTE e descobri que o CTE estava cancelado porque o prestador não me informou antes, né? Então, aqui o Zillion fica checando lá no Portal Nacional se aquele CTE está válido, está aprovado, para ele poder seguir com o processo, com o trâmite de logística e de pagamento, tá? Toda a parte de conferência dos lançamentos dos documentos fiscais de entrada. Tem cliente que precisa fazer o upload da imagem da nota de serviço no lançamento do Contas a Pagar, efetivamente automatizar o lançamento da nota fiscal dentro do RP, seja lendo a partir do XML, ou seja lendo através da imagem da nota que chega, tudo isso é possível da gente automatizar. Eu também quero automatizar algumas rotinas que têm a ver com aprovação de crédito, né? Quero consultar restrições no Serasa, no Tribunal de Justiça, já são rotinas que o Zillion vem fazendo. Tá? A gente tem algumas rotinas aqui específicas na área de logística, sobre movimentação de veículos entre concessionárias, a consulta própria do status do CTF, que tem a ver com a logística, e emissão de relatórios. Gente, pode parecer super simples, mas emissão de relatórios gera bastante trabalho. Inclusive, a gente tem um case super interessante, que um cliente, ele até gravou um vídeo sobre isso,
a gente pode compartilhar também aí, viu, Boli, com o time, que ele conta essa experiência dele. Ele era uma indústria química e ele tinha uma área, um controle de amostras, onde esses amostristas tinham 11 pessoas com acesso ao SAP, mas só acessavam o SAP para emitir relatórios, para fazer consultas, consulta do certificado, do material, ou onde fisicamente estava aquele material, e qual o estoque físico para ele ir lá colher uma amostra, né? E aí, o que nós fizemos? Consolidamos todas as 10 licenças, chamamos uma licença para o robô, desoneramos 10 licenças que a área de TI pôde usar para outras pessoas no time. O robô ficou com uma licença, o robô passou a gerar todos os relatórios dentro da periodicidade que o time precisava. O time passou a ter os relatórios prontinhos e gerou tanto produtividade como ganho de saving de licenças. Então, voltando naquela pergunta, né, da justificativa, do custo, nesse caso, assim, no primeiro mês de cara, ele já teve todo o ROI do retorno do investimento dele, porque foi um saving super, super relevante que ele teve, inclusive economia de licenças de uso, tá? Só Aqui também na parte de aproveitando, apuração, pois não. só aproveitando, na verdade, a dúvida é se existe também integrações com departamentos jurídicos ou é somente com as questões contábeis? Não, com o jurídico também, se você precisar N atividades, assim, o jurídico também tem muito essa consulta, até comentei antes, das consultas dos andamentos dos processos nos tribunais, né? É uma consulta bastante típica, uma demanda bastante típica que a gente recebe das áreas jurídicas, de ficar consultando os status dos processos, né? São atividades que a gente pode também cumprir, tá? Aqui a gente está focando um pouco no que envolve a parte contábil, fiscal, financeira, tributária, por entender que é o público, né, Boli, de maior, vamos dizer, abrangência da ANEFAC, tá? Mas vocês podem extrapolar isso para diferentes áreas que tenham atividades com essas características. Atividades repetitivas, atividades de alto volume, atividades que são sujeitas a um risco, com erros manuais. Para todo esse tipo de atividade, a gente pode pensar nas automações, tá? Então, aqui tem mais uma série de exemplos de rotinas que a gente pode automatizar na área financeira, contabilidade, controladoria, cadastros no geral é muito elegível, cadastro de novo cliente, de fornecedor, cadastro de novos colaboradores da empresa, o onboarding de pessoas, né? Então, lá na área de RH, preciso fazer a consulta do Cartão Nacional da Saúde, eu preciso fazer a qualificação cadastral no portal do E-Social, CEP nos Correios, tudo isso para eu efetivar e cadastrar um novo funcionário dentro da empresa. Tudo isso a gente pode automatizar. Na área de compras, preciso criar pedidos com contrato ou sem contrato dentro aqui do meu sistema. Tem uma série de rotinas da área de suprimentos que a gente também pode automatizar, tá? Gente, aqui foram só alguns exemplos para vocês se inspirarem. Acho que o meu objetivo era esse, trazer algumas ideias para vocês de rotinas e de situações que vocês podem pensar em gerar essas automações, né? E aqui, para resumir como um todo, sempre que a gente falar de robotização, a gente vai estar falando desses 6 principais benefícios que envolvem sempre redução de custo, aumento de produtividade, então, o exemplo que eu falei daquele workforce do 24/7, né? Melhoria na segurança das informações, porque o robô não pula etapa, o robô não esquece, ele não conta a informação que ele está vendo para ninguém, né? Até nesse momento que a gente está falando agora de legislação do LGPD, que vai entrar no ar e tal, até por essa questão de preservação dos sistemas, é super importante essa iniciativa com robôs, é super bem vista pelas áreas de auditoria, né? Melhoria dos processos, por que promove melhoria do processo? Eu costumo dizer que nessa área tem uma boa máxima, que é o seguinte: não adianta a gente automatizar o caos. Se eu tenho um processo ruim, eu vou pôr um robô para gerar bastante problemas lá na ponta, em quantidade, né? Não adianta. Então, a boa prática de revisitar o processo, repensar como é feito hoje, e aí você coloca o robô, isso traz ganho nas duas pontas, porque você melhorou o processo, porque você colocou uma tecnologia, né? E por último, que é o benefício que eu mais gosto e que eu acho que é mais relevante, que é poder usar as pessoas em atividades mais estratégicas, em atividades mais nobres, e delegar aquilo que é chato para os robôs fazerem, né? Basicamente é isso.
E onde que a gente pode ajudar vocês nessa jornada, nessa experiência? Podemos ajudar de fim a fim, de ponta a ponta, desde a etapa de concepção, de estudo, levantamento, identificação de processos que são potenciais para automação, toda a parte de construção, desenvolvimento dos robôs. Também podemos fazer uma transferência de conhecimento dessa tecnologia para que vocês possam ir ganhando independência para cuidar do dia a dia. E também uma parte de suporte, né? Os robôs em produção, o que a gente pode ajudar no dia a dia a manter esses robôs sempre saudáveis, sempre atualizados em função dos sistemas e também refletindo as mesmas atualizações que estiverem nos sistemas da empresa, também refletindo nos robôs, né? Perguntas, comentários? Bolei alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. E aí, aqui o que eu comentei antes que a gente ia mencionar aqui para vocês, que é a oferta especial que a gente tem para toda a rede de relacionamentos da NEFAC. Então, para quem quiser começar, ainda não tem a experiência do robô, para quem quiser ter um robô para chamar de seu, o seu primeiro robô, né? Aqui a gente tem um pacote de serviços exclusivo para vocês, que envolve a construção do primeiro robô, a licença de uso, que é esse aluguel de software, já com suporte para te apoiar, tá? Quanto que é? Aí, quanto que é, vocês podem consultar através desse e-mail que está aqui na tela, relacionamento@anefac.org.br. O time da ANEFAC está à disposição para ajudá-los a avançar, a entender melhor essas questões de investimento e de serviços envolvidos, tá? E se alguém que estiver nos ouvindo também já está tendo essa experiência, já começou com algum robô e gostaria de ter um apoio para avançar na jornada, a gente também pode contribuir com a formação dos Centros de Excelência de Robôs, que exatamente o que é o COE de RPA? É você instituir maiores modelos de governança e de metodologia para ajudar a sua empresa a crescer e evoluir os seus robôs de forma estruturada, fazer toda a gestão desses robôs. E aí é indiferente de qual plataforma de robô que você estiver trabalhando. Tá? A gente tem 3 modelos aqui de centros de excelência de robôs. Começa com Express, avança para Advanced e depois para Enterprise. São modelos que vão evoluindo de acordo com a jornada que o cliente estiver. Tá? Então, da mesma forma, fiquem à vontade aí para nos contatar sobre isso. Tá? E, pessoal, dentro do horário, olha só, 5 minutinhos antes do meio-dia, eu falo pra caramba, fico super preocupada com o horário para não extrapolar e não atrapalhar o almoço aí de vocês. Eu gosto muito dessa ideia que o Gil Giardelli, o professor Gil, fala. Ele não sei se todos o conhecem, mas ele é um grande estudioso aí da área da sociedade do futuro, economia digital. Ele fala muito sobre essas tendências do que vai acontecer nos próximos anos. É um futurista, né? É um brasileiro que dá aula no MIT, super dedicado, engajado com as pesquisas aí do futuro. E ele diz que no futuro a ideia é que a gente seja a próxima Atenas digital, né? Com as automações a gente tenha mais tempo para as pessoas, para os relacionamentos, para a arte, para a filosofia, para a música, enfim, né? Acho que a gente ainda não estamos exatamente nesse ponto, mas eu acho que a gente está nesse caminho. Acho que agora a gente pode usar mais uns minutinhos para as perguntas, mais algum ponto. Ô, Dulce, estão perguntando, você falou que não existe por trás web service, não existe APIs, e são efetivamente robôs customizados. Eles estão perguntando que tecnologia está atrás desses robôs, né? Já que ele pode ser integrado a qualquer software, a qualquer ERP, a qualquer base de dados, a qualquer sistema operacional. Então, perguntam sobre questões técnicas. Que tecnologia está sendo utilizada? Aqui nós estamos falando da plataforma de robotização, que é o Automation Anywhere, tá? O Gartner, ele aponta que existem 3 principais plataformas no mundo, né? São muitos fabricantes de tecnologia de RPA,
Aqui nós trabalhamos com a tecnologia do Automation Anywhere através da IBM, essa é a nossa parceria aqui com a ANEFAC, né? E essa tecnologia do Automation Anywhere, ele tem uma linguagem própria, a forma de construir dentro dele é muito como uma visão de processo estruturado através de caixas, de funções. Se a gente for entrar no Technicase, ele vai ter um script muito parecido com o de Java, tá? Mas o que eu quis diferenciar quando eu digo assim, a gente não precisa de APIs e de integração tradicional é por conta disso, né? O robô, ele não faz uma integração tradicional com sistemas, ele navega pela porta da frente, mas a linguagem de desenvolvimento dele é uma linguagem própria dentro do Automation Anywhere, através das estruturas de funções pré-prontas, mas o script gerado ao final, se a gente quiser abrir a caixinha preta ali, a visão scriptal é uma coisa muito parecida com Java. Okay. Falando um pouco mais do Technicase aqui. Mais algum ponto? Eu estou vendo uma pergunta aqui da Valéria. Gostaria de saber se ele pode ser usado no cadastramento de clientes e prestadores e também no registro e análise de guias de contas médicas. Super pode, Valéria. Assim, acho que dá muito fit, é uma atividade altamente elegível, tá? A gente já falou de cadastros aqui, registros de guias de contas médicas. Acho que a área de saúde, em geral, tem muita atividade que pode ser elegível com robô, tá? Mais algum ponto? O Vitor fez uma pergunta aqui, em tempos de LGPD, os robôs criados e implantados pela ViaFlow têm acesso aos dados dos clientes? Sim, é uma boa pergunta, Vitor. Ele tem acesso como fosse o seu usuário, como o seu funcionário na sua empresa teria. Tá? E o robô vai seguir todas as regras de segurança de acesso que você definiria para um perfil de um novo usuário. Então, imagina que quando você recebe um funcionário novo na sua equipe, você cria uma credencial para ele de acesso, com as permissões, com aquilo que ele pode ter de acesso, certo? Para o robô é a mesma coisa, você vai ter uma credencial de acesso para o robô, com os níveis de permissões dentro da política de segurança que a sua empresa já tem instituído. É isso? Não sei se tem mais alguma pergunta anterior aí, Boli, que você acha que vale a pena a gente comentar aqui. Não, você respondeu essa do perfeito do Vitor. Tá. Acho que a gente atendeu as perguntas. Não sei se tem alguém mais para perguntar alguma coisa. Os robôs não mandam informações a ViaFlow, certo? Não, Vitor, isso, não. Os dados não trafegam pela ViaFlow, porque toda a infraestrutura do robô fica dentro da sua casa, tá? Mas se você fala assim, mas eu não quero hospedar a instalação do robô dentro de casa, eu quero que a ViaFlow hospede para mim um data center, a gente vai seguir todas as políticas de hosting de data center conhecidas. Isso pode ficar numa cloud pública, numa cloud privada, pode estar na nuvem da IBM, se você quiser contratar serviços cloud da IBM, ou se você já tem algum serviço cloud com outro provedor, o robô pode estar instalado lá. Tem a arquitetura de instalação, ela é bem flexível e você pode escolher por qual caminho, qual melhor arquitetura é mais conveniente para a sua empresa. Bacana, Vitor, que bom. Legal, olha, gente, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo de vocês de estar conosco aí, nos ouvindo. Espero que eu possa ter trazido alguns insights, que vocês saiam daí inspirados e estaremos aqui à disposição para ajudá-los nessa jornada com o que vocês precisarem, tá bom? Sempre uma honra. Time da NEFAC, Juliana, Thalita, Boli, agradeço muito aí a oportunidade da gente compartilhar um pouco da nossa experiência. Obrigado, Dulce. Obrigado, pessoal. A gente vai estar disponibilizando a gravação desse conteúdo que vocês estão vendo. Ele vai ser disponibilizado no Educa NEFAC, tá? Para vocês também compartilharem com seu time, as pessoas. Assim como também alguns outros exemplos que a Dulce não conseguiu passar hoje, por exemplo, soluções dentro da
área de recursos humanos, dentro das questões jurídicas. Então, a gente vai pôr também dentro do EducaNefac alguns vídeos de exemplos, teoricamente, já de alguns desses movimentos que a ViaFlow tem realizado. Gente, então, mais uma vez agradeço vocês, peço para vocês acompanharem a Nefac em todas as mídias digitais. Acesse o nosso site, www.anefac.org.br. Lá a gente tem a grade toda de eventos que a gente está realizando online e o nosso congresso. Nosso congresso começa agora dia 22, nosso primeiro congresso digital. Começa no dia 22, dia 26 e dia 29, sempre das 9 às 11 da manhã. Tá? Faça as suas inscrições para poder estar participando. Obrigado, gente. Até a próxima gravação. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, gente. Um abraço. Bom restante de dia aí para todos.